falar sobre o sistema operacional BET. Sou da faculdade de Guararapes, curso de rede de computadores, no segundo período. Começar aqui com a introdução, né? Que nesse trabalho eu tenho o objetivo de falar um pouco sobre a história do sistema operacional BET, que surgiu nos anos 50 e 60, né? Além de mostrar a história, eu vou mostrar um pouco do funcionamento desse sistema na época em que ele existia, ainda em funcionamento, né? As vantagens, as desvantagens que seriam observadas pelos usuários que utilizavam esse sistema. A história do sistema operacional BET é bem interessante. Eles eram sistemas, né, rodavam em computadores de grande porte, eram armazenados em lotes, né? Eram chamados sistemas BET. Com o surgimento das primeiras linguagens de programação, como Assembly e Fortran, né, os trabalhos deixaram de ser feitos diretamente no hardware, no caso no físico, na peça. Foi o que facilitou, no caso, o processamento de dados, né, que facilitou bastante. Justamente esse sistema foi criado justamente para facilitar, né, para automatizar as tarefas manuais até então utilizadas na época. No caso, eles utilizavam as máquinas que eram máquinas de leitura de cartões. Esses cartões que eram introduzidos nessas máquinas, eles possuíam uma perfuração, e essa perfuração era como se fosse um comando que a máquina lia. No caso, seria o cartão, uma perfuração seria um comando, duas perfurações seriam provavelmente outro comando, e a máquina entendia o comando de acordo com a perfuração que um cartão tinha. Só era executado um comando por vez, ou seja, um cartão por vez. Aqui era o armazenamento, né? Aqui é a máquina em que os cartões perfurados eram colocados e era armazenado em fita. Os comandos que a máquina recebia pelos cartões perfurados eram armazenados em fita. Vou falar um pouco agora do funcionamento desse sistema. Cada job poderia corresponder a uma sequência de passos. E cada passo poderia envolver uma compilação do programa numa linguagem Assembly ou Fortran, que era a linguagem que era programada nesse sistema. Por execução de um programa já compilado, o utilizador é responsável por especificar a descrição de cada trabalho com base na linguagem de controle, devendo tipicamente codificar essa descrição sob a forma de cartões perfurados, ou seja, como eu falei anteriormente, ele, ao fazer o sistema, ele fazia os comandos através de diferentes perfurações do cartão. Ele dizia o que seria feito através da perfuração. Os cartões, né, perfurados, ele é editado numa máquina perfuradora de cartões, ou seja, o comando era escrito, a máquina passava a leitura, o que era escrito para uma certa perfuração, né? E assim a descrição do trabalho pedido pelo utilizador era constituída uma pilha de cartões, ou seja, um trabalho pequeno teria que ter vários comandos de acordo com os cartões. Vários cartões, né, ficavam uma pilha de cartões e vários cartões eram para uma simples programação. O operador do sistema responsável era responsável por escalonar a ordem segundo a qual diversos trabalhos seriam submetidos e iriam ser executados. Os escalonadores meio que organizavam a pilha de cartões
na sequência em que eles seriam processados, no caso lei, seriam lidos pela máquina na sua ordem correta. Cada trabalho é executado completamente a uma vez, ou seja, não seria possível processar um trabalho ao mesmo tempo outro, mesmo que o outro ficasse em espera, não. Seria executado um primeiro trabalho, posteriormente na fila outro trabalho e assim sequencialmente de acordo com o que teria na fila de trabalhos. Aqui é um processo meio que gráfico, né? Aqui é um gráfico mostrando basicamente o que seria o sistema operacional BET antigamente e o que seria hoje online. Ou seja, aqui é um sistema meio que lento, onde o usuário não tem aquela não tem interação com a máquina, meio que mais lento, né? E dependia do operador, 100% do operador, basicamente. E aqui o meu online, onde seria feito os trabalhos no meu computador em rede, né? Onde facilitava muito, agilizava muito o processo do usuário. Agora vamos falar um pouco da característica das desvantagens desse sistema. A principal característica era que, e a desvantagem, né, lógico, era justamente o que eu estava falando agora há pouco. A interação com o usuário. Não existia interação com o usuário no sistema. O usuário precisava entregar ao operador o programa conforme ele queria e o operador ele passava para a máquina fazer a perfuração do cartão. Precisava que o operador desejava executar com os seus dados de entrada e algum tempo depois, talvez minutos, dias, horas, até mesmo meses, dependendo da programação que o usuário queria, né? Da saída que o usuário queria, para o trabalho ser entregue a ele, a saída ser entregue a ele. Esse tempo interno, né? Interno do processo era chamado de turn hold, que ia depender da quantidade de processos, como eu falei agora há pouco, que o usuário ia precisar para seu determinado serviço. Né? O usuário não tinha acesso a nenhuma informação durante o processamento, ele só sabia o que ele queria ali de entrada e mais nada. Outra dificuldade no sistema BET é que os programas devem ser depurados estaticamente a partir de uma linguagem, de uma listagem. O programador não pode modificar um programa quando está sendo executado para estudar o seu comportamento, ou seja, uma vez criado, uma vez o programador criar o programa, ele não pode modificar. Diferente de hoje em dia, que você cria, modifica, até mesmo atualiza, retira, importa e brinca com o programa bastante. E antigamente não poderia fazer isso. Uma vez configurado, bom, teria que se usar outro, começa tudo novamente. Aqui seria basicamente aí, outro gráfico, né, mostrando como ela trabalha o sistema BET, os usuários, os programadores, a máquina, o sistema operacional e o hardware. O sistema operacional interagia com o hardware. Né? Bom, professor, é isso. Eu expliquei basicamente assim como funcionava o sistema operacional BET. Isso funcionava, como eu falei há pouco, através de cartões perfurados, né? Cada cartão existia o seu comando, existia dentro do seu comando referente a tal processo. Era um por vez, né? Não podia ser mais, não podia ser dois ao mesmo tempo, mesmo que fosse um por cada vez, assim, teria que ter a fila mesmo, literalmente a fila, onde primeiro esse, depois esse job, depois esse job e assim posteriormente esqueminhas por vez. Nesse trabalho eu pude observar que o sistema operacional BES foi criado para automatizar. Naquela época isso aí era uma grande coisa, né? Hoje em dia isso não funciona mais, mas facilitou muito a vida dos usuários naquela época, facilitou mesmo, e as vantagens estavam também. Espero que você goste, professor. Boa noite.